Empreenda Mais é um programa de empreendedorismo da TV Manaim, um veículo de comunicação da Igreja Cristã Maranata. O propósito do programa é sempre trazer ao micro, pequeno, médio e até ao grande empresário conhecimento daquilo que é a prática no mundo dos negócios. Nós continuaremos no episódio de hoje com o nosso convidado muito especial, que estava no episódio anterior, o Lucas Isoton, está aqui conosco no estúdio, e dois jovens que farão perguntas. Lucas, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Vamos dar início, então, às perguntas. E eu falei no episódio passado, Lucas, episódio anterior nosso, que eu faria uma pergunta a você. E vamos iniciar logo fazendo essa pergunta. O que o Lucas, de 60 e poucos, não é, tão jovem ainda, que olhamos, isso deve passar pela fila aquela de idoso e a pessoa diz, não, sai que você não é dessa fila, porque ele não tem aparência de 60 e poucos anos. Mas o que você falaria para o Lucas lá de 20, 25 anos de idade? Qual o conselho na questão empresarial? Bom, boa pergunta, né? Olha só, o que eu falaria para o Lucas jovem? Primeiro, continuasse trabalhando muito, mas não esquecesse de si próprio e até mesmo da família, porque às vezes eu brinco dizendo que eu me esforcei tanto para trabalhar, para poder comprar a bicicleta para as minhas filhas e não tive tempo de ensiná-las a andar de bicicleta. Então, tem que haver um equilíbrio entre o empreendedor e o ser humano. Outra coisa é que talvez fosse mais cauteloso. Essa cautela eu só aprendi depois que passaram os anos. Porque quando você é jovem, a gente é muito impetuoso, todo empreendedor é otimista, mas o jovem é muito mais otimista. E a gente sabe que a vida é dura. A vida é dura. Se você for olhar os discursos que Steve Jobs, o Bill Gates faziam para os universitários lá na Califórnia, na Universidade de Stanford, o discurso era de 5 minutos falando o seguinte, olha, a vida é muito dura, saiba que você que vai ter seu próprio negócio, você vai ralar, você vai ter dificuldades, você não vai escolher seu chefe, é seu chefe que vai te escolher, e você vai ter que aceitá-lo. Então, é assim, é para se preparar que a vida não é um mar de rosas, a vida é difícil e que vamos ter que lutar, trabalhar muito para que a gente possa, assim, realizar as nossas metas, tanto empresariais como pessoais. Excelente. Vamos aos jovens aqui então. Tiago Frizeira continua aqui conosco, Daniel Teixeira Neri também. Prazer. Maravilha. Eu queria fazer uma pergunta, Lucas, pelo seguinte: você já empreende há muitos anos e a gente sabe que o contexto do empreendedorismo ele muda muito. Muitas vezes, há uns anos atrás a gente falava de compliance, hoje em dia nós falamos de ESG, governança corporativa, e eu queria saber como você tem aplicado ou não tem aplicado, de que forma esses conceitos de governança corporativa têm entrado no seu negócio. Bom, você falou uma coisa muito interessante, que são mudanças. O Charles Darwin, o grande biólogo, falava o seguinte, quem vai sobreviver não é o mais forte, não é o mais rápido, o mais experiente, é aquele que melhor se adaptar às mudanças. Então a vida é cheia de mudanças, tá? Eu procuro me adaptar conforme o mercado. Por exemplo, eu tenho um home office, que eu trabalho muito dentro de casa. E claro que eu vou para o escritório da empresa, eu vou no escritório dos parceiros, esses negócios todos, mas eu trabalho muito em casa. E em frente da minha bancada, eu tenho um monte de apostilas de um curso que eu tive a oportunidade de fazer em 2008, nos Estados Unidos, na Wharton School, que é a Universidade da Pensilvânia, e que era inovação e estratégia nos negócios. Toda vez eu fico olhando assim, muitas vezes eu olho e falo assim, vou reler, vou estudar tudo. Aí eu olho para aquele monte de papel, um monte de apostila e fico falando assim, mas espera aí, em 2008 tinha Airbnb? Não, não tinha. Tinha Instagram? Não
tinha. Tinha um WhatsApp? Não. Tinha Uber? Não. Facebook? Estava começando. TikTok? Não existia. Fala assim, o que tem de inovação aí que eu estudei? Então, eu tive que começar a me adaptar. Assim, primeiro, eu nasci analógico, estudei engenharia com computador maior do que esse estúdio aqui, com cartão perfurado, linguagem Fortran e COBOL, que vocês nem sabem o que é isso. E depois, hoje, eu tive que me virar pelo menos... Somos adotados digitais. Pelo menos semi-digital eu tenho que ser. Eu fico lá cada vez que muda o aparelho lá, meu telefone, sai do iPhone número tal para iPhone tal, eu fico morrendo de medo que muda um monte de coisa que eu tinha aprendido que eu tenho que reaprender novamente. Mas o que acontece? Na parte de governança corporativa, siga a sua maneira de ser. Você tem que ser ético, você tem que trabalhar muito, você tem que entender que a empresa é feita de pessoas, você tem que entender que você tem que saber se comunicar bem, para que seus clientes sejam bem tratados, você tem que tratar bem seus colaboradores, você tem que ensiná-los e até estimulá-los a serem empreendedores. Por exemplo, das minhas empresas, já saíram mais de 200 empresas novas. Por quê? Eu coloco o pessoal para fazer curso de empreendedorismo, para treinar. Aí eles falam assim, um dia um gerente financeiro meu falou, Lucas, eu vou pedir demissão, quero sair. Você vai fazer o quê? Vou trabalhar por conta própria. Mas por quê? Você não mandou fazer Empretec? Você não queria que eu fosse empreendedor? Eu descobri que eu vou ter minha empresa financeira. E assim por diante. Na década de 90, eu apareci até no Jornal Nacional, porque eu tinha um monte de encarregados, tinha muitos funcionários, assim, dentro da empresa, hoje eu tenho terceirizado, eu fiz uma proposta para eles. Olha, eu vou passar as máquinas para vocês, vou emprestar, vocês me pagam devagarzinho ao longo do tempo, eu vou dar treinamento de empreendedorismo para vocês e de gestão, e vocês vão ter seu próprio negócio e vão trabalhar para mim. E eu garanto a maior parte do serviço para vocês. Vocês não vão precisar correr atrás de vender, porque eu vou garantir. Então, fui me adaptando. Depois, veio licenciamento, franchising, tem toda a parte de gestão de marcas, tem negócios novos, tem parceiros. E sempre procure se adaptar sendo parceiro de alguém que sabe mais do que você. Legal. Quanto mais, assim, tem gente que prefere contratar gente que sabe menos para ele brilhar sozinho, mas o ideal é você contratar quem é melhor do que você. Porque aí eles vão fazer melhor do que você faria. E a gente tem que ir se adaptando, tá? Claro que hoje, por exemplo, a gente fala muito em ESG, né? O que é a verdadeira sustentabilidade? As Nações Unidas colocam até aquele gráfico, né? 3 círculos, a interseção do retorno econômico com social e com ambiental. Você tem que fazer algo que dê retorno financeiro, que seja bom para a comunidade e também proteger o meio ambiente. Eu até já escrevi, eu já fui engenheiro ambiental. Certo. Já até escrevi um livro sobre você pode ajudar a salvar o planeta Terra. Está lá no meu site. É só fazer o download digital. É de graça. Então, então, você tem que procurar fazer isso. Então, hoje a gente tem que se adaptar no ESG. A gente fica procurando. Vocês falaram sobre, na época da pandemia, nós tivemos que inovar. Eu falei, nunca farei máscara na minha vida. 3 dias depois eu mudei. Estava lá nós fazendo máscara. Comecei fazendo camiseta baseado com íons de prata, que aguentava 50 lavagens e matava o vírus do Covid. Fiz avental para médico. E fiz milhares e milhares. Teve só para uma grande empresa aqui no Espírito Santo, que no único mês eu produzi 170 mil máscaras. Olha só. Olha, não dava lucro nenhum fazer a máscara, só dava para pagar os funcionários. Mas como não podia trabalhar e vender fazendo outra coisa, pelo menos eu pagava funcionário com o valor da máscara. Mantinha a equipe, né? Mantinha a equipe, né? Então, essas coisas. Mas assim, eu tive que me adaptar. Você imagina,
para quem faz camiseta esportiva, estilo casual despojado, tem que ficar fazendo avental para médico, camiseta com íons de prata para matar a Covid. Até hoje eu tenho essas camisetas. Já tomei um monte de vacina, mas eu continuo usando. De vez em quando eu uso as camisas, principalmente quando estou gripado. Ô, Lucas, eu gostaria de perguntar a respeito de um tema que às vezes para o jovem é muito difícil, que é a venda, né? Às vezes ele vai para uma faculdade, faz engenharia, direito, etc., mas é um conhecimento que eu acredito que seja muito da prática e muito difícil de adquirir quando jovem. E assim, quais são as bases desse conhecimento? O que você dá de conselho? Porque já deu para perceber que você é um grande vendedor, né? Aliás, o Lucas tem alguns livros aí publicados nessa área de vendas. Sim, de vendas. Está no site também, pode entrar, é grátis. Só fazer o download grátis. Pode entrar lá e pegar. Não compra não, hein? Tem gente vendendo na internet, mas não compra não. Pega de graça. Tudo bem. Bom, vamos lá. Olha só. Realmente vender, eu costumo dizer que ser vendedor é mais difícil que ser engenheiro, administrador, economista, advogado. Por quê? Depende de muitas características. Mas a boa notícia é que o vendedor pode aprender a ser vendedor. Ele pode treinar. Eu era tímido quando era criança, adolescente, e eu vi que os tímidos, os introvertidos, perdem oportunidades. Mesmo vermelho, eu comecei a fingir que era extrovertido, que eu não era tímido, para poder, vamos assim dizer, poder aproveitar a oportunidade. Você imagina eu com 14 anos de idade vendendo Avon junto com minha mãe de porta em porta. Imagino com 15 anos fazendo artesanato para ir nas boutiques para vender ou para vender para consumidor final. E com 18 anos comecei a ser professor e dava aula até para pessoas muito mais velhas do que eu. Então, o que acontecia? Você precisa construir relacionamentos. Construindo relacionamentos, você precisa aprender a criar uma network, uma rede, porque você vai precisar. As maiores coisas que, assim, talvez boa parte dos maiores negócios que eu fiz na minha vida foi em churrasco, tentar me lembrar, em coquetel, sentado no restaurante. Relacionamento. E tem que ser vendedor o tempo todo. Você acertou quando eu sou vendedor. Quando eu me formei em engenharia, eu descobri, não, eu não vou ser engenheiro, eu vou ser vendedor de soluções de engenharia. Quando eu fui dirigente voluntário, sempre presidindo o FIND, Sebrae, etc., falei, eu tenho que ser um vendedor e realizador de sonhos. Então, a gente tem que vender o tempo todo. Hoje eu vendo camiseta, hoje eu vendo apartamento, mas você tem que ser, inclusive, vendedor de ideias. Assim, eu gosto de trabalhar, inclusive com jovens como vocês, para poder vender vamos dizer assim, um país melhor, um país com mais futuro, para a gente deixar de ser esse país do futuro e ser realmente um país fazendo o seu futuro, tá? Então, todo mundo tem que ser um pouco vendedor, porque se você não vender a sua própria imagem, quem vai te comprar? A primeira coisa que todo mundo tem que aprender é o seguinte, eu tenho que criar uma marca pessoal, Como é que eu me vendo para os outros? Nem que seja para poder arranjar um emprego, nem que seja para conversar com seus amigos, nem que seja para conversar com sua alma gêmea, com seus clientes, com seus fornecedores. Então, procure se vender, não por conta de ego, por conta disso, daquilo, de querer ser o cara, não. Procura se vender para você poder ter o approach. É neurolinguística, né? Você ficar mais próximo das pessoas para que possam surgir negócios, mesmo que você não seja aquele exímio vendedor, mas construa relacionamento, construa assim, uma boa network. E assim, para gerir essa equipe, né, de vendas que você tem, como que você deixa eles confortáveis para vender? Você primeiro vende para eles, para depois eles venderem? É dessa forma? Tem que ser isso aí. Olha, a primeira coisa que você quer vender, primeiro você tem que acreditar em si próprio, você vende para si próprio. Depois você vende para a sua equipe, e sua equipe vai vender para os representantes, para os vendedores, para esses representantes vendedores venderem para os consumidores finais.
No meu caso, que eu tenho 40 escritórios de representação no Brasil e também tem corretores, eu tenho que vender para eles, no caso da marca de moda, eu tenho que vender para que o vendedor venda para o lojista venda para o seu vendedor de loja, para que o seu vendedor de loja venda para o consumidor final. A gente tem até um esquema digital, por exemplo, eu tenho na parte, por exemplo, no WhatsApp, eu tenho 3.000 lojistas no meu grupo de WhatsApp, onde semanalmente eu mantenho contato com eles, normalmente falando sobre vendas, para eles poderem vender para os vendedores deles e os vendedores venderem para o consumidor final. Muito bom. Eu queria só fazer um complemento aqui, que o Lucas está falando em marca pessoal e até se vender você mesmo inicialmente. Eu brinquei com o Lucas já algumas vezes, dizendo para ele o seguinte, que Lucas Isoton é uma marca. E realmente você conseguiu isso. Seja criando autoridade em vendas, como empresário, escrevendo livros. Então, tudo isso cria autoridade, palestras no Brasil, no exterior, tudo isso vai gerando aí uma marca. Lucas Isoton, para mim, é uma marca, né? Uma referência. Como também o Thiago falou, né? Passava lá pelo Findes, no episódio anterior, e disse assim, o Lucas para mim era uma referência, e isso é verdade. Agora, como é que você aplica essa venda? Então, assim, vender você, vender o produto convencendo, quais são as características dessa venda? Por exemplo, assim, confiança, quais são as características dessa capacidade de vender? Bom, primeiro, eu até diria que eu não vendo. Eu identifico a necessidade do cliente e começo a mostrar que eu posso ajudá-lo. Se ele confiar em mim, eu tiver credibilidade e ele demonstrar confiança e que está acreditando no que eu estou falando, ele passa a comprar. Por exemplo, com um lojista. A minha conversa com o lojista é eu perguntando para o lojista o seguinte, como é que está o mercado? Como é que estão suas dificuldades? Como é que você está vendo sua loja? Onde é que você pode melhorar? Onde você está atendendo? Aí eu começo a ajudá-lo. Aí você ouve ele, né? Claro, eu ouço. A primeira coisa que toda pessoa, quando for fazer um plano de negócio, tem que fazer, ouça sua equipe e ouça seus clientes. E ele vai tendo... Ele vê que eu não estou querendo vender, não estou falando assim, vão tirar um pedido, não é isso. Onde é que eu posso lhe ajudar? Aí eu falo, faz cursos do Sebrae, na FEComércio, aí procura não sei quem, faz isso, faz aquilo, vai ver seus concorrentes, faz um plano. Olha, eu tenho alguns livros aqui que você pode pegar digital, eu posso te mandar impressos, livros. E ele fica com confiança comigo. Aí, se eu puder realmente ajudá-lo, ele vai me comprar. Se eu não puder ajudá-lo, ele não vai me comprar. Na parte de imóveis, por exemplo, eu tenho imóveis em Pedra Azul. Eu não não quero vender o imóvel. Primeiro falo, você gosta de curtir uma montanha, um friozinho com sua família? Você gosta de frequentar um polo gastronômico, de estar perto da natureza? E a pessoa vai. Mesmo que ele faça assim, não, eu não quero comprar, eu não tenho recurso, eu não quero fazer esse investimento. Eu falei, não tem problema, quando você quiser falar de Pedra Azul, como eu conheço muito Pedra Azul, pode me ligar. Todo mês está aparecendo restaurante novo, está aparecendo delicatesses, tem muita coisa legal, muito agroturismo. Me liga que eu te falo que eu sou guia turístico de Pedra Azul, eu brinco com eles. E eu vou construindo relacionamento. É aquela história do Golden Circle. De começar com o quê? O porquê, aliás. O porquê. Olha só, quando você vê que alguém quer te ajudar e ele tem um negócio, ninguém nunca compra somente pelo preço mais barato. As pessoas compram também onde você se sente bem e onde você confia. E claro que você vai poder ganhar dinheiro com aquilo que você está comprando. Muito bom. Excelente, Lucas. Lucas, o tempo é curto, né? E a conversa boa, né? Muito bom. Tiago e Daniel, conversa excelente. Uma aula. Eu acho que nós vamos aqui precisar trazer o Lucas novamente aqui, outras vezes. Fica o convite. Tá aceito? Tá aceito. Pronto. Tá gravado também. Né? Igual o Cacique Churuna, né? Gravou. Tá gravado. Muito bom, Lucas. Excelente. Olha, nós
agradecemos aqui ao Lucas, aos jovens aqui que estão participando, agradeço. Daniel, Tiago, Muito obrigado. né, a você que está conosco. Nós vamos ler aqui um texto da Bíblia que está em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, que faz uma referência a não observar as intempéries ou aquilo que impede a você executar, Lucas. Esse texto aqui é interessante porque diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, nunca vai colher. Então, é aquele que está plantando, colhendo, ele está olhando o vento, diz: hoje não dá para plantar. Ele está olhando a chuva, está dizendo: hoje não dá para colher. Então, se o empresário também observar, talvez, situação econômica do país, condição, momento, ele acaba não empreendendo. Não é Po- verdade? Posso falar sobre isso? Claro. 30 segundos. O empreendedor tem que pensar o seguinte: o que é que eu vou fazer que eu posso realmente mudar e fazer efeito? Eu não consigo mudar o governo dos Estados Unidos, mudar Brasília, mudar uma série de coisas, mudar os novos hábitos dos jovens ou das pessoas. Não adianta. A gente tem que trabalhar naquilo que a gente consegue. E um lembrete aqui: bandeira do Espírito Santo. Vocês conhecem? Qual é o lema da bandeira do Espírito Santo? Trabalha e confia. Trabalha e confia. É uma frase que diz o seguinte: trabalha como se tudo dependesse de ti e confia como se tudo dependesse de Deus. Muito bom. A bandeira do Espírito Santo, nosso programa, ele roda nacionalmente, mas fica essa referência aí, mais uma vez, aqui ao nosso estado do Espírito Santo. Lucas, muito obrigado. Daniel, Tiago, e a você que está conosco, continue na nossa programação e até o próximo Empreenda Mais.